versículo 6. Atos capítulo 8, versículo 6 diz assim: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo, de qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez ele te seja perdoado o intento do teu coração. Amém? Pode se sentar. Quem estava aqui na semana passada lembra que eu trouxe o exemplo de Simão em contraste com Ananias. Em contraste não, em paralelo com Ananias. Ananias era alguém que, vendo Barnabé amando ao Senhor com suas ofertas, queria ofertar também para ser visto entre as pessoas, e por inveja ele fez isso. O Senhor então matou Ananias. Simão, por sua vez, ele quer ser visto por poder, ele quer ser visto não pela generosidade, ele quer ser visto porque praticaria algum tipo de milagre, e ele pede aos apóstolos: por favor, me conceda este poder também. E ele oferece dinheiro aos apóstolos. E o que Pedro responde para ele é: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Você não tem parte neste ministério. Você não tem parte nem porção neste ministério. Meus irmãos, eu falei na semana passada e hoje novamente eu queria apontar uma mensagem que é trazida aqui nesse texto, é que a obra do Senhor é santa. A obra do Senhor é santa. Ananias, ele queria aparecer por generosidade. Simão, ele queria aparecer por poder e glória. No capítulo 12 de Atos, a gente vê o rei Herodes falando para um povo, e por eloquência as pessoas diziam: nossa, a voz desse homem é a voz de Deus. Então, muitas vezes, algumas pessoas elas chamam a atenção também pela sua eloquência, pela maneira de falar e de arrastar multidões. E dentro da igreja não é diferente. Às vezes, pela nossa carisma, pela nossa eloquência, pelo nosso conhecimento acadêmico, a gente arrasta a multidão. Pessoas que se aproximam de nós e a gente ganha a posição de destaque pelo que oferecemos para o povo. Mas uma coisa que Deus nos fala hoje e em todas as escrituras é que a obra dele é santa. E ele não divide a obra dele com ninguém. Quando Herodes recebeu o louvor do povo, dizendo: este fala como um Deus, este não tem a voz de homem, tem a voz de Deus, Deus o feriu de morte. Deus o feriu, e a Bíblia fala que vermes o comeram por dentro. Em outro lugar que a Bíblia fala que vermes comem uma pessoa por dentro, é quando esta pessoa é lançada no inferno, quando esta pessoa vai para o lago de fogo e enxofre. Então vermes lhe comem por dentro. O que é que eu quero dizer com isso? É que todos nós e cada um de nós, quando queremos usurpar a glória de Deus, não ficamos de pé diante de Deus. Quando qualquer um quer usurpar a glória de Deus,
não fica de pé diante de Deus. E a obra de Deus, ela é santa. A obra de Deus é para glorificar a Ele. Não é para glorificar ao homem, não é para glorificar a mim e a você, não é para glorificar a ninguém que aparece. Então, de maneira nenhuma, nós devemos buscar servir a Deus para aparecer. De maneira nenhuma, a gente deve entrar em contenda com os nossos irmãos para ser mais visto pelos homens do que os nossos irmãos. Porque a obra de Deus é santa. E ficou ressoando desde a quarta-feira passada essa frase no meu coração você não tem porção nem parte neste ministério. Não tem porção nem parte neste ministério. Pedro fala isso para Simão. Que porque Simão não tem o coração reto diante de Deus, ele não recebe nada do ministério de Deus. Porque Simão, ele não tem o coração reto diante de Deus, ele não pode frutificar no reino de Deus. Neste caso, a Simão, ele é vetado participar do colegiado apostólico. Mas muitas vezes, enquanto nós fazemos a obra de Deus, e a obra de Deus pode ser feita de diversas maneiras, pessoas mal intencionadas alcançam um local de destaque. Mas mesmo que pessoas mal intencionadas alcancem locais de destaque, uma posição de destaque, ela não frutifica diante de Deus. É o que eu aprendo nas Escrituras. Porque Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus está ministrando o sermão da montanha, que é um sermão muito longo, ele fala, quando você dá esmola, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda fez. Quando você orar, ore no seu quarto em secreto. Então, Jesus, ele está nos mostrando que nós devemos buscar tão somente receber a recompensa dele. Não receber a recompensa dos homens. Às vezes, nós queremos receber a recompensa dos homens. Quando fazemos qualquer coisa para Deus, queremos receber uma palavra de gratidão, queremos receber uma palavra de reconhecimento. Eu posso querer ouvir, nossa, a pregação de quarta-feira foi boa. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós não devemos buscar em nada a recompensa dos homens. Devemos buscar a recompensa de Deus. A recompensa de Deus. O Senhor, em muitas páginas das Escrituras, ele condena os hipócritas. Ele condena homens que honram homens. E ele diz, não queira buscar esta honra. Que o seu coração não busque esta honra. E por que eu estou falando isso hoje? Isso está profundamente vinculado à obra de Deus. Porque quem faz a obra de Deus é Deus. Mas Ele nos quer usar. E aí eu fiquei pensando sobre esse termo santidade, sobre a obra ser santa, e nós devemos ser santos para fazer essa obra. E aí lembrei que a palavra santo significa separado. Então Paulo, em todas as cartas dele, ele fala, vocês foram chamados para ser santos. Vocês foram chamados, antes da fundação do mundo, escolhidos para ser santos e irrepreensíveis. Vocês são santos. Mas eu queria lembrar vocês o seguinte. No livro de Salmos, a Bíblia fala, Davi escreve o seguinte. Que Deus, ele olhou do céu procurando um justo e não encontrou um sequer. Todos pecaram. Todos pecaram e estavam longe da glória de Deus. E aí Deus fala, eu chamei vocês para ser santos, mas como? Se todos pecaram. E aí eu quero lembrar vocês também, que nós não somos santos em nós mesmos, mas somos santos em Cristo Jesus. Nós somos santificados, nós não somos santos em nós mesmos, mas nós somos tornados santos, porque Jesus nos purifica de todo pecado. Porque Jesus nos lava, porque Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Então nós nos tornamos santos quando estamos nele, porque ele é chamado o Santo de Israel.
Ele é chamado o Santo de Deus. Quando os espíritos imundos viam Jesus, ele dizia: sabemos, Jesus, que tu és o Santo de Deus. Então, quando nós estamos nele, é que somos santificados. Não há nada que possamos fazer sem ele. Paulo fala que ele nos criou, nele nos movemos e nele nós existimos. Nós só frutificamos se estamos nele. E santidade tem a ver com ser separado, ser puro, ser limpo. Tem a ver com não estar andando em pecado. Mas nós, humanos, costumamos reconhecer pecado pelo comportamento das pessoas, ou pelos nossos comportamentos. Quando nós temos alguma atitude de raiva, quando nós somos lascivos, quando somos mentirosos, quando falamos palavrões, então nós reconhecemos que ali é pecado. Quando somos maledicentes fazendo fofoca, reconhecemos que ali é pecado. Mas o Senhor, ele é mais alto do que nós. A palavra dele fala que os caminhos dele são mais altos, e os pensamentos são mais altos, e ele não vê como o homem vê. Ele vê a intenção do nosso coração. Então, para nós, muitas vezes, o pecado está no comportamento. Mas para Deus, ele olha o pecado no coração. Ele olha o pecado na intenção. Foi ali que ele acusou Ananias, conforme a gente leu na semana passada, porque Ananias doou parte do dinheiro dele para a igreja, mas Deus falou: a sua intenção não é reta. Foi na intenção do coração que Deus condenou Simão, quando Pedro fala: o teu coração não é reto diante de Deus. Foi na intenção do coração. Porque o que Ananias queria? Ele queria impor as mãos sobre as pessoas, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. É bom ou ruim receber o Espírito Santo? É bom. Ele queria fazer milagres. É bom ou ruim fazer milagres? É bom. Mas qual é a intenção do coração de Ananias? É receber glória. A intenção do coração de Ananias é aparecer. E ele queria empregar meios carnais para obter aquilo. Então Deus, ele vai sondar, ele vai procurar o pecado não apenas no nosso comportamento e nas nossas ações, mas ele vai procurar o nosso pecado no nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre o nosso coração. Porque muitas vezes a gente gosta de uma facilidade de que um líder diga: é certo ou errado fazer isso? É certo. É certo ou errado fazer aquilo? É errado. E aí a gente quer ter um caminho assim de obras, um caminho de obras de retidão, um caminho de comportamento de retidão. Normalmente, quando a gente vai atrás desse caminho de retidão, de fazer apenas o que é certo, nós estamos agindo por religiosidade e não por adoração. E não por adoração. Lembrem-se, os fariseus e saduceus e sacerdotes e mestres da lei, eles eram exemplares no comportamento religioso. Eles davam dízimo, eles faziam orações, eles faziam longos jejuns, mas no coração deles o Senhor encontrou pecado. No coração deles o Senhor encontrou pecado. E eu estou falando isso porque tem vários textos da Bíblia, principalmente dos profetas maiores, que o Senhor, ele grita dizendo: eu abomino as suas reuniões solenes. Eu abomino os seus cultos. Eu abomino as suas ofertas e sacrifícios. Eu abomino o seu dízimo. Porque o seu coração não está reto. Tem vários textos e isso me choca. São palavras que o Senhor destina ao povo de Israel. Mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós somos gentios hoje, chamado igreja. E facilmente a gente se comporta da mesma maneira que o povo de Israel. Várias vezes a gente vem para o culto e canta. E chama isso de adoração. Mas nosso coração não está reto diante do Senhor. Várias vezes a gente dá o dízimo para o Senhor, pensando: no que é que o Senhor vai me dar de volta?
Várias vezes a gente vai fazer qualquer obra de serviço, seja dentro ou fora da igreja, e pensando, quem vai me ver? Quem vai me agradecer? Quem vai dizer, boa obra é essa que você está fazendo? E se a gente fizesse de fato uma boa obra e não fosse visto por ninguém, você faria? Se você tivesse que fazer uma boa obra, uma boa ação, e não ser visto por ninguém, ninguém te agradecer, você faria? Eu quero ler com vocês Isaías 58. Porque eu acredito que o exemplo das Escrituras é melhor do que qualquer exemplo que eu poderia dar. Vamos ler o capítulo inteiro. Isaías, capítulo 58. Vocês acharam? Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Paremos aqui. A gente vai ler todo. O Senhor diz: esse povo me ama. Esse povo, ele quer se chegar a mim. Esse povo está indo para o culto. Esse povo está lendo a Bíblia. Esse povo está orando e jejuando. Mas aí esse povo se pergunta: por que eu estou orando e jejuando e o Senhor não me atende? Por que todo mundo prospera e eu não prospero? Por que todo mundo é abençoado e eu não sou abençoado? Este povo está buscando a Deus, mas tem aqui algum nível de ingratidão, dizendo: eu estou entregando algo para Deus e o Senhor não está me entregando algo de volta. Não está tendo retorno o que eu estou dando a Deus. Mas eu sei que é entregando algo a Deus que eu vou receber. Então o povo está perguntando: Senhor, se eu estou te dando, por que eu não estou recebendo? E aí o Senhor continua, ainda no versículo 3. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Assim como hoje não se fará ouvir a tua voz no alto. Então o Senhor responde: você está jejuando e orando por causa do seu próprio interesse. Você não está jejuando para me conhecer. Você não está jejuando e orando para saber a minha vontade. Você está jejuando e orando para que eu faça a sua vontade. Deus está dizendo: você está orando para que eu faça a sua vontade. E aí eu pergunto para você: quando você se coloca em oração, porque eu sei que você ora, você ora como Jesus, que diz: Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu? Ou você apenas fala: Senhor, dá-me um emprego, dá-me um carro, dá-me um marido, dá-me bons relacionamentos, dá-me um cargo na igreja, dá-me prosperidade, dá-me paz no trabalho. Percebe? Não que essas coisas sejam ruins, não são. Paz no trabalho não é ruim. Mas a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. E quantas vezes a gente está orando para Deus nos livrar das aflições? Porque lá no livro de Pedro, a Bíblia fala que Deus se agrada de nos fazer sofrer, porque nós sairemos parecidos com Jesus. Porque Jesus sofreu tudo. E para que nós sejamos parecidos com Jesus, o Pai quer nos fazer sofrer para a gente parecer com Ele. Mas nossa oração normalmente é: Pai, me livra desse sofrimento. Me livra desse aperto financeiro. Me livra dessa doença. Aí, a minha pergunta é: a nossa oração, por mais que verdadeira, ela está em acordo com a vontade de Deus? E quando a gente ora, a gente quer saber a vontade de Deus? Porque
tento ensinar para as crianças, quem anda comigo, eu sempre digo, oração é uma conversa. Oração é uma conversa. Você fala para Deus e você espera a resposta dele. E aí, às vezes, você pede alguma coisa para ele e espera ver o que é que ele vai dizer, se ele vai te dar ou não vai te dar. Se essa é a vontade dele ou não é. Mas, normalmente, a gente não espera a resposta de Deus. A gente fala, Senhor, me dá paz, me dá saúde. E não espera ouvir Deus responder se ele quer nos dar paz e nos dar saúde. Então, muitas vezes, quando a gente ora e jejua, se for por essas coisas, por exemplo, talvez sejam orações contra a vontade de Deus. E aí aqui, Isaías 58, ele está dizendo, eu não te atendo, porque você está orando para que a sua vontade seja feita e não a minha. Orar não é ruim, mas perceba que há má intenção no coração. Há má intenção no coração, mesmo na oração. Versículo 5 diz em diante: seria este o jejum que escolhi? Que o homem aflige a sua alma? Aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa o teu pão, e repartas em casa o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, por religiosidade, homens e mulheres do povo de Israel afligiam a sua alma, dizendo estar buscando a Deus. E Deus disse, eu não te pedi isso. Isso é religiosidade. Isso é ascetismo. Isso é aparência. Você está me adorando na aparência. O que eu quero de verdade é que você ame. O que eu quero é que você pegue o seu pão e parta com quem tem fome. Eu quero que você pegue alguém que não tem casa e bote dentro da sua casa. Eu quero que você pegue alguém que não tem roupa e vista uma roupa. Eu quero que você ame. Mas para nós, igreja, é muito mais fácil. É muito mais fácil dizer que amamos a Deus indo para a igreja, vindo para a igreja. É muito mais fácil dizer que buscamos a Deus dando dízimo e oferta. É muito mais fácil dizer que amamos a Deus por cantar no momento de louvor. É muito mais fácil. Às vezes, fazemos isso com o coração pesado. Porque não é errado dar dízimo e oferta, pelo contrário. Não é errado cantar ao Senhor e cantar louvores a Ele. Não é errado. Ele quer isso. Mas mais do que a música, mais do que as ofertas, Ele quer o coração. Ele quer entrega do coração. Mas muitas vezes a gente vem para a casa dele com o coração pesado, como se tivesse que fazer isso por obrigação. Eu tenho que fazer porque senão vão dizer que eu não sou crente. Eu tenho que fazer porque senão o Senhor não vai me abençoar. Eu tenho que fazer porque senão eu não vou ser salvo. E aí você esquece que nada do que fazemos aqui é para sermos salvos. A salvação é pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é de graça. Não há nada que você faça para ser salvo. Não há nada que você faça para ser salvo. Se você acha que você pode comprar a salvação de Deus fazendo alguma coisa, servindo na portaria, cantando louvor, dando dízimo e oferta, você não é salvo por isso. Você está agindo como Simão, achando que você pode ganhar o dom de Deus pelo que você está oferecendo para Ele. E o seu coração não é reto diante dEle. A Bíblia fala que nós não o amamos, Ele nos amou primeiro. A única coisa que Ele nos pediu foi que amássemos de volta. E amássemos o próximo como Ele nos amou. Agora pensa no amor de Jesus Cristo.
Ele morreu por aqueles que açoitaram ele. Ele perdoou aqueles que cuspiram na face dele. Se alguém cuspir na sua cara hoje, você perdoa? Se alguém falar mal de você pelas costas e você descobrir, você perdoa, você conversa, você dá a paz do Senhor no culto seguinte? Jesus nos pediu para que a gente se doasse como ele se doou. E quando fizermos isso, versículo 8, diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua mão ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. O Senhor diz: quando você amar, aí você vai ser abençoado. Quando você amar, você vai ser abençoado. Não é pela religiosidade. Não é pela prática de boas obras. É pelo amor. E eu gosto muito de fazer esse contraste que o Senhor falou para Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e eu vou te fazer uma bênção. Eu vou te fazer uma bênção. E eu gosto muito mais da ideia de ser uma bênção do que ser um abençoado ou uma abençoada. Porque o abençoado, ele recebe a bênção. Quem é uma bênção, abençoa os outros. E abençoa muitos. E a Bíblia, então, quem é abençoado, recebe, e quem é bênção, dá. E a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Versículo 13 diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O sábado é para os judeus. Nós não guardamos o sábado. Não guardamos o sábado, mas o que significa? O sábado significa um dia que você entrega para o Senhor. É um dia que você não precisa trabalhar. É um dia que você não vai buscar os seus próprios interesses. É um dia que você vai entregar todo a Deus, que você vai adorar a Deus. O sábado é o dia principal dos judeus de adorar o Senhor. Jesus veio e a gente descobriu que tem que adorar a Deus todos os dias, não apenas no sábado. Então, nós cristãos buscamos viver por essa ótica, de adorar a Deus todos os dias. Mas o sábado era um dia separado para buscar a Deus. Mesmo que nós não guardemos o sábado, aqui na nossa igreja e várias outras, mas aqui principalmente, nós temos dias e eventos específicos para buscar a Deus. Todas as nossas reuniões são para buscar a Deus. O culto de quarta, escola bíblica, culto de domingo, a terça-feira da comunhão, a vigília de oração, a segunda de oração. Todos esses encontros são dias para buscar a Deus. Não um dia inteiro, como era o sábado, mas momentos do dia que a gente vai dizer: Senhor, agora eu te priorizo. Senhor, agora é a tua vontade. Senhor, agora não é sobre mim, é sobre ti. Então vamos ler esse versículo pensando nisso. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses. Agora pense. Se nós desviamos o nosso pé
de profanar os momentos de busca a Deus da nossa igreja, não nos deleitaremos no Senhor. Porque quantos de nós, ultimamente não tem sido a minha prática, mas já foi algum dia, de eu dizer, não vou para a igreja hoje porque eu não quero. Não vou porque eu estou cansado. Não vou porque eu vou ver os meus amigos. Não vou porque é o aniversário de um parente. Olha, eu não vou para a vigília porque é tarde. E eu tenho que trabalhar amanhã. Olha, eu não vou, porque hoje vai passar o filme que eu gosto na tela quente. Não priorizar o Senhor nos eventos da nossa igreja, que são separados para buscar o Senhor, principalmente o de ensino e de oração, principalmente, é profanar. É não priorizar o Senhor. É buscar a própria vontade. Simples assim. Essa palavra é para colocar peso e julgo sobre cada um de vocês e sobre mim também? De maneira nenhuma. Porque nós lemos, não coloque peso e julgo sobre o outro. Se converta. Então, quando eu falo isso, não é para colocar peso sobre vocês, mas é para nos conscientizar do que o Senhor quer de nós. Ele quer ser tudo no nosso coração. Ele quer ter a prioridade, a primazia no nosso coração. Ele quer as nossas primícias. E a primícia não é uma parte, a primícia é o melhor. É a melhor parte. A melhor parte. Então, a melhor parte do seu dia, dê para Deus. A melhor parte das suas finanças, dê para Deus. A melhor parte dos seus relacionamentos, entregue ao Senhor. A melhor parte dos seus filhos, dos seus parentes. Entregue tudo a Ele. E por que eu quero falar sobre isso? Entenda que essa palavra é para colocar luz sobre o nosso coração. Porque a obra do Senhor é santa e Ele não divide a glória dele com ninguém. Imagine que você está com fome e você quer comer. Mas o prato está sujo. Você tem duas opções. Ou você lava o prato, ou você pega outro prato limpo. Você está com sede. O copo está sujo. O que você faz? Você lava o copo, ou pega outro copo. O Senhor, Ele quer nos usar. A obra dele é santa. Ele não quer nos usar buscando glória para nós mesmos. Seja por poder ou eloquência ou generosidade. Ou por qualquer outra coisa. Ele quer nos usar, mas Ele quer nos usar com o coração limpo. Ele quer nos usar com o coração limpo. E o que foi que Pedro disse a Simão? Ele disse, arrependa-se. Talvez o Senhor transforme a sua vida. Talvez, depois do seu arrependimento, o Senhor atenda a sua oração. Talvez, depois do seu arrependimento, o Senhor te dê alguma parte que você tanto está pedindo para Ele. Arrependa-se. O Senhor quer nos usar, mas a obra dele é santa. Nós precisamos nos deixar sermos limpos pelo Senhor. Se não deixarmos, Ele vai usar outro. Se você não lava o copo, você pega um copo limpo para beber água. Se você não lava o prato, você pega um prato limpo. Se você não deixar Deus te limpar, Ele vai usar outra pessoa. Mas Ele quer usar você. Ele quer contar com você. Aí a minha pergunta é, você quer ser usado por Deus? Porque talvez, como Simão, você queira fazer milagres. Talvez, como Ananias, você queira mostrar generosidade. Mas é preciso um coração limpo. Porque um coração sujo não permanece em pé diante de Deus. A gente pode, mesmo com o coração sujo, mesmo com o coração não reto, mesmo com o coração invejoso, ciumento, maledicente, a gente pode alcançar posições de destaque na igreja. A gente pode servir na igreja de várias formas com o coração sujo. Mas isso não frutifica. Isso não dá vida. Isso não dá vida.
vai ser obra morta. E vocês veem a nossa igreja. O que o Senhor quer são vidas transformadas. O que o Senhor quer são pessoas salvas. O Senhor quer gerar vida no meio de nós. Mas para isso, a gente precisa se arrepender de nossas obras mortas. A gente precisa se limpar. Quando a gente ouvir uma repreensão, seja de púlpito, através da palavra, ou através de um aconselhamento bíblico, que o nosso coração não se inflame e diga, quem ele pensa que é? Quem ela pensa que eu sou? Estão me perseguindo? Estão atrás de mim, não gostam de mim? Talvez se você deva se perguntar o que eu fiz de errado. Talvez você deva se humilhar. Porque a Bíblia fala que aqueles que se humilham, esses serão exaltados. Mas aqueles que buscam justificar a si mesmos, aqueles que buscam mostrar que está fazendo alguma coisa, esses não têm parte nem vez na obra do Senhor. Aqueles que se humilham é que serão exaltados. E a Bíblia fala que Jesus, quando ele foi perseguido, ele seguiu como ovelha muda para o matadouro, sem brigar com ninguém. Pelo contrário, dizendo, Pai, perdoa-lhes. Como está o nosso coração diante do Senhor? Eu digo para vocês, não é fácil para mim. Eu recebo elogios com frequência. E não é fácil para mim não acreditar nos elogios. Ou não achar que é por alguma virtude ou graça que existe em mim. Ou porque eu sou inteligente, sei lá por quê. Às vezes, é difícil para o meu coração não querer roubar a glória de Deus. Mas eu sei que se eu não entregar tudo a Ele, eu sei que se eu não ajoelhar e dizer, Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. Todas as minhas palavras, todas as minhas ações são como palha que o vento leva. E a Bíblia fala que a nossa glória, por mais que eu receba alguma, ela é como a flor da Eva. Um dia nasce, brota, fica bonita e no outro caiu. Então, se queremos fazer alguma coisa para receber glória, você vai receber a glória dos homens. Aí vai passar. Mas também vai perder a glória eterna. Também vai perder o galardão, a recompensa celestial. O Senhor quer nos usar. E a obra dele é santa. Fiquemos de pé. Vamos orar.